Vamos então ouvir a pregação do Evangelho, meus irmãos. Eu queria já convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 18 até o 25. Apenas esse trecho aqui. Eu coloquei na liturgia também Gálatas 1 em 1, mas estaremos lendo no final, na verdade. Por enquanto é apenas Romanos capítulo 1, versos 18 ao 25. Ouçam com atenção a palavra de Deus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Até aqui, meus irmãos. Esse é o texto de nossa reflexão. Amada congregação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje nós iremos avançar então para o segundo mandamento, como bem vimos, não é? Na leitura do Catecismo. E nós podemos recordar que no último domingo pudemos ouvir uma pregação sobre o primeiro mandamento, no caso do Dia do Senhor 34. E nessa pregação, não é, a ênfase foi realmente o ensino de que a maneira para nós realmente lutarmos contra a nossa idolatria e obedecermos ao primeiro mandamento é amando ao Senhor de todo o nosso coração. Na verdade, isso é o que realmente significa a obediência da lei, o amor. Não tem como obedecer à lei senão pelo amor, tendo a motivação no coração a gratidão. Fora dessa verdade ensinada por Cristo, é impossível ir pelo caminho da lei. Na verdade, Paulo, em Gálatas 3, nos ensina que aqueles que tentam ir pelo caminho da lei, que querem viver assim, estão debaixo de maldição. Porque ninguém será justificado mediante as obras da lei. Mas o Senhor nos ensina realmente que a motivação para uma vida santa e uma vida que glorifica a Deus está justamente no amor e na gratidão. E aprendemos então que é assim que lutamos contra a nossa tendência à idolatria, porque temos, não é? Para então amarmos a Deus acima de todas as coisas. E esse é um desafio muito grande para nós, porque somos tentados sempre, todos os dias em nossa vida, a colocar qualquer coisa acima de Deus. E isso fica provado em nossa maneira de viver, em nossos costumes pessoais, em nossos hobbies, aquilo que nós gostamos de fazer. Parece que a idolatria, ou então o se prostrar diante de outros deuses, é algo estranho para os cristãos, quando na verdade não deveria ser. Nós, quando subestimamos, não é, a nossa capacidade para o mal, acabamos caindo por isso. Porque achamos que realmente, porque somos cristãos, estamos livres da idolatria. Isso é um erro, não é? E não podemos subestimar nossa natureza. O ponto aqui então é compreender que devemos aprender a amar ao Senhor, não é? E então nesse amor lutar contra a nossa própria idolatria. No segundo mandamento, temos muito ensino sobre a questão da vida com Deus. Só que o segundo mandamento, continuando no assunto do combate à idolatria, e isso percorre toda a lei na verdade, nos dá uma ênfase maior com relação ao culto. Não é? A vida de adoração a Deus não se limita ao culto solene. O culto solene, digamos assim, é a expressão máxima dessa adoração. É quando o povo está reunido, não é, para servir ao Senhor. O que fazemos aqui é um serviço sagrado, na verdade.
O que nós fazemos, por exemplo, orando, cantando salmos, cantando os hinos, ouvindo a palavra, é equivalente aos sacrifícios que eram oferecidos na antiga aliança. Mas a diferença é que os nossos sacrifícios são de natureza somente espiritual. No culto solene é assim que funciona. Mas a vida do cristão está, na verdade, não limitada no culto solene, mas nós temos então uma vida, um chamado para vivermos em adoração. Nossa vida, nosso trabalho, o que nós fazemos, nossas diversões, tudo nesse sentido tem que ser para a glória de Deus, não é? Quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Boa noite. Vem um lugar aí para sentar ali. Ou seja, continuando aqui, meus irmãos, muitas vezes, então, a nossa queda em idolatria é justamente porque colocamos coisas, não é, em um nível tão alto, em um patamar tão alto em nosso coração, que ela simplesmente nos domina. E quando ela nos domina, estamos com isso prestando culto. E isso é idolatria. A ênfase aqui realmente é olhar para a questão da adoração, não é, oficial, digamos assim. E isso tem muito a ver com a questão da idolatria. Não é? A idolatria também arranha o culto cristão. Nós não somos livres disso. Talvez alguém pense bem assim, mas pastor, aqui é uma igreja protestante, reformada, confessional, não há imagens aqui. Há ventiladores na parede, mas não tem imagens de santos ou imagens de grandes homens de Deus no passado, nem tem imagens de Cristo ou de qualquer outro. Então, como é que nós podemos, então, estar prestando um tipo de culto idólatra a Deus? Isso não faz sentido para mim. Justamente porque a maioria das pessoas entende que idolatria, em termos de adoração de culto, resume-se, não é, à confecção de ídolos. Se nós temos ídolos no culto, no ambiente do culto, isso caracteriza um culto idólatra. E então passa desapercebido o conceito da idolatria, que é muito mais intrínseco, está no nosso coração, não é? Tem muito mais a ver com a maneira como nós vemos, não é, a palavra de Deus, como nós entendemos a palavra de Deus, como enxergamos o mundo e como então nós temos, como então propusemos em nosso coração adorar a Deus. Como nós adoramos a Deus? De que forma? A maneira como nós adoramos a Deus então pode identificar idolatria. E o segundo mandamento fala justamente sobre isso. Só ouçam o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, em uma primeira leitura, eu imagino, ora, isso aqui só se refere à questão de fazer ídolos, de ter ídolos, não é? Bonecos de gesso, de prata, de ouro, isso é idolatria. O que é praticado em outras religiões, não na nossa. E é um erro pensar assim. Primeiro vamos entender o contexto aqui, né? Para compreendermos o conceito em si. Esse mandamento é dado para o povo de Deus naquele contexto de libertação. Nós nunca podemos esquecer do que estava acontecendo quando Deus deu os mandamentos para o seu povo. Não são mandamentos que não têm uma lógica dentro do contexto. Eles têm uma lógica ali. Deus acabou de libertar o seu povo. Primeiro, ele mostrou o seu poder ao seu próprio povo e também à nação de Israel, humilhando a religião egípcia nesse sentido. Os egípcios criam em várias divindades, não é? E eles realmente confiavam, na verdade, que, por exemplo, o rio Nilo era um deus, não é? Havia um tipo de divindade, não é? Que controlava as moscas, os sapos, que controlava os céus, não é? As estações. Pois bem, cada praga que Deus derramou no Egito tinha o propósito de afrontar, não é, na verdade, a religião egípcia e provar para os egípcios e para o seu próprio povo que, na verdade, é o Senhor que está por detrás de tudo. Ele é que controla os elementos da natureza. Não há divindades, não existe isso. Só há um Deus criador do céu e da terra. E ele mostrou isso para o seu povo. E então, quando liberta esse seu povo, o que ele faz? Vocês aprenderam durante mais de 400 anos a ver a idolatria egípcia. 400 anos vocês estiveram ali observando como eles praticam a sua adoração por meio de ídolos. Então, quando Deus dá o mandamento ao povo, vai dizendo bem assim: eu libertei vocês para vocês serem livres.
Tudo aquilo que vocês aprenderam no contexto do Egito, vocês precisam aprender agora a deixar para trás. É um novo e vivo caminho. É um caminho onde vocês não estarão mais submissos à enganação, à mentira. E vocês viram que é mentira, porque eu mostrei a vocês que eu sou o Senhor que controlo todas as coisas. Que não há uma divindade, não é, que controle as moscas. Os sacerdotes egípcios certamente ficaram loucos, não é? Tentando apelar às suas divindades, não é? Tentando apelar. Quem sabe, de repente, Horus pudesse ouvi-los? Alguma divindade que tinha poder sobre aqueles elementos da natureza, aquela região do Egito, pudesse atendê-los, mas eles fizeram sacrifícios, eles se esforçaram e nada aconteceu. E o Deus Todo-Poderoso do céu se manifestou contra aquela nação. Eles viram que a idolatria ou a religião fora da revelação da palavra de Deus é uma enganação, é uma mentira. E então o Senhor está dizendo agora, vocês são livres dessa mentira. Eu revelei a verdade para vocês. E então o contexto desse mandamento nos ensina exatamente o que o Senhor está dizendo ao seu povo. Quando o Senhor diz, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. O que o Senhor está dizendo para eles, para a nação de Israel? Ele está dizendo, de maneira muito clara, os pagãos cultuam fazendo ídolos. Os pagãos, eles, em sua maneira criativa e pessoal de adoração, eles criam ídolos. Eles usam a sua própria imaginação como fundamento, como uma base para o culto. Eles não se perguntam o que Deus quer. Eles não buscam a verdade, mas eles criam, eles usam a sua imaginação para criar. Eles olham para a natureza, olham para o sol, por exemplo, e pensam, ora, o sol é glorioso, só pode ser uma divindade. O rio é tão necessário para nós, só pode ser uma divindade. É assim que o paganismo age. Desde o começo do mundo, na verdade. Quando as famílias se separaram, não é? Nós percebemos que a geração que Deus separou e foi cuidando, revelando a sua vontade, seguiu pelo caminho do Senhor, enquanto uma outra geração, não é, caminhando paralela no mundo, se desenvolveu de maneira idólatra. Então a cultura que foi formada fora dessa geração que Deus estava preservando foi uma cultura idólatra. E então o homem, se dividindo em várias nações, não é, proliferando nesse sentido sobre a terra, criou sua própria forma de adoração. E Deus está dizendo ao povo, eu libertei vocês. As mesmas palavras que o Senhor diz ao seu povo, o conceito em si, também é dito a nós como cristãos. Ou seja, podemos pensar, se Deus fala a mesma coisa para nós, nos lembrando que nós somos libertos de um reino de trevas, será que nós também não temos a mesma dificuldade que Israel tinha com relação à idolatria? Nós somos fracos, irmãos, pecadores. Nosso coração é tendencioso para o mal. Facilmente desejamos aquilo que o mundo tem apresentado. Nós conhecemos a história de Israel e sabemos muito bem o que aconteceu quando Israel, não é, chegou a Canaã, tomou posse da terra que Deus havia prometido. Quando eles ficaram ali, não é, na terra de Canaã, eles olharam para os seus vizinhos. Eles cobiçaram o estilo de vida de seus vizinhos e com isso retornaram à idolatria. Profanaram o templo do Senhor. Retrocederam à religião pagã e abraçaram novamente a mentira. Todas as provas eles haviam recebido. Mas ainda assim, não é, subestimaram a sua própria natureza e retrocederam à idolatria. Nós lemos em Colossenses 1, verso 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Lembremos dessas palavras, não é? Para que sejamos exortados a lutar contra essa compreensão de idolatria no mundo. Em primeiro lugar, então, precisamos aprender que a adoração é uma ordem de Deus. Isso é muito básico para nós. Todo mundo adora alguém, alguma coisa. Todo mundo. Não existe, na prática, sendo bem empírico, não é? Tendo aquela exigência de realmente vasculhar a vida humana, não existe ateísmo real. Existe ateísmo teórico, mas real, não. Porque todos acreditam em alguma coisa. No ser humano existe um desejo forte, não é? De se submeter a alguém que seja superior.
Por isso toda cultura se desenvolveu de maneira religiosa. E, na verdade, a base de cada cultura é a própria religião. Mesmo aqueles que as pessoas às vezes tratam como sendo não tão civilizados, porque de fato vivem em tribos, também têm sua própria religião. Para você perceber que isso não é influência ocidental, não é fruto de conceitos e debates teológicos, na verdade isso é a natureza humana. E o ponto a compreender aqui é o seguinte: a adoração, ela é uma ordem de Deus, não é? Como nós já bem lemos aqui, Deus nos libertou. Libertou o seu povo do passado e também a nós. Libertou, não é, da escravidão do pecado. E eu citei que a adoração é uma ordem de Deus para compreendermos que o homem, ele tem uma obrigação para com Deus. Quando nós pensamos nos 10 mandamentos, nós sabemos muito bem que Deus dá os mandamentos ao seu povo, certo? Então Deus está falando com Israel ali no Egito, não é? No deserto, aliás. Acabou de falar que foi liberto do Egito, porque voltou para o Egito de novo, né? No deserto. E ali, o Senhor dando aqueles mandamentos, ele não estava dizendo que aqueles mandamentos não tinham uma aplicação geral para a humanidade. Na verdade, aqueles mandamentos, eles são princípios, não é, imutáveis, certo? E absolutos. Aquilo ali é a própria base da moral. Porque, na verdade, é o próprio caráter de Deus, não é, prescrito, ensinado. Deus é santo e chama um povo para ser santo. Só que os princípios dessa lei, não é, também estão sobre, nesse sentido, a todo mundo. Todo mundo, não importa qual é a religião da pessoa, não importa o que ele aprendeu desde a infância, todos estão obrigados a obedecer tais mandamentos. Isso não significa dizer que Deus vai forçosamente pegar alguém e obrigá-lo. Não é isso. Existe uma lei. É igual a questão de nossa Constituição Federal. Existe uma lei, temos o Código Civil. Significa dizer que o tempo todo, 24 horas por dia, haverá um magistrado, não é, um oficial do governo, pegando em nossa beca, não é, na gola de nossa roupa, falando, obedeça a lei. Ninguém vai ficar fazendo isso. Não é assim que funciona. Nós temos uma lei, certo? Porém, muitas vezes, o que nós vemos aqui no mundo, né, é que as pessoas não valorizam tanto a lei assim, não se importam tanto, e vão tentando se esquivar, não é, driblam a lei ali e assim por diante. Isso é muito comum nessa própria cultura brasileira. Nós temos o chamado jeitinho brasileiro para resolver os problemas, é assim que funciona, para ficarmos às margens da lei. Com relação aos mandamentos de Deus, é a mesma coisa. Deus deu uma ordem. Independente de como a pessoa viva, essa ordem permanece intacta, inalterável, não é? São cláusulas pétreas, elas não mudam, porque é a palavra de Deus. E nessa ordem, então, o Senhor fala que todos estão obrigados a adorá-lo. Pensem na criação. Deus cria o homem. E quando o Senhor cria homem e mulher ali, o que ele faz, não é, após concluir sua criação e dizer que é muito bom? No 7º dia, o Senhor diz que ele santifica aquele dia. Ele santificou o sábado para quê? Na criação. Porque ele separou um dia para ser santo. É até redundante, porque ele separou esse dia. Isso quer dizer mesmo que ele santificou esse dia, para ser um dia especial. O homem tem que desenvolver a cultura, o homem precisa trabalhar, desenvolver a criação, desfrutar dos bens que Deus lhe deu, mas em um dia, entre esses 7, ele precisa parar, não é, para se relacionar com o seu Criador. Essa é a base para toda a humanidade. A questão é, o mundo é rebelde contra Deus e o mundo rejeita o fato de que Deus ordenou uma forma de adorá-lo. E então rejeita a verdade. Ou seja, o que podemos concluir então é que o mundo que vivemos vive em rebeldia, vive sujeito completamente à idolatria. O texto que nós lemos de Romanos 1 é uma descrição disso. O que Paulo faz ali, o capítulo 1 até 3, expondo a depravação humana, como o ser humano é caído e incapaz de se salvar, ele vai no capítulo 1 mostrar que Deus manifesta a sua ira dos céus. Porque ele fala contra toda a humanidade que está vivendo em impiedade. Por quê? Porque o ser humano faz, desde o início, ele converte a verdade em mentira. O ser humano não consegue aceitar a verdade de fato. Não é à toa que nós temos 1 milhão de maneiras de interpretar uma coisa. Nós gostamos de criar saídas psicológicas, emocionais, argumentos retóricos para fugirmos da verdade. Então, nós criamos novas formas, porque não queremos lidar com aquilo que Deus ordenou. E ele usa esse exemplo mostrando o contexto greco-romano, citando os romanos e os gregos, principalmente os gregos.
os gregos eram os maiores exemplos do mundo antigo de sabedoria. O que você pensa de filósofo grande, respeitado, conhecido e estudado ainda hoje, eram todos gregos. Todos gregos. Os homens que praticamente, naquele tempo antigo, não é, foram os primeiros a olhar para a natureza de uma maneira mais científica. Nunca ninguém antes tinha feito o que eles fizeram ali. A perspectiva da natureza para as culturas sempre foi religiosa, não é? E no caso o povo de Deus era guiado por sua palavra. Porém, observamos os gregos e percebemos que eles eram muito mais aguçados na mente, eles eram mais curiosos, eles queriam saber o porquê das coisas, queriam saber como a natureza funcionava. Então esses homens se desenvolveram. A própria língua grega era uma língua bastante erudita, tanto é que depois, não é, teve que haver uma facilitação para que todo mundo pudesse falar o grego. Mas a língua era bastante erudita, uma língua bastante complexa, com uma gramática complexa no mundo antigo. Eles eram realmente muito inteligentes. Só que Paulo fala, essa cultura, tão rodeada de inteligência, não foi capaz de reconhecer a verdade e submeter a Deus. Eles olharam para a criação de Deus, eles puderam ver o poder de Deus manifesto na criação, mas o que fizeram? Adoraram a si mesmos, criaram ídolos para si. Isso aqui nos mostra que o máximo que o homem pode chegar é a isso. O ser humano, quando olha para a natureza, o máximo, não é, que ele consegue obter pelo seu esforço é a idolatria. É o que ele consegue fazer. Então, do que adiantou tanto conhecimento acumulado, tanto livro, tantos filósofos, se eles não podiam enxergar a verdade e adorar a criatura no lugar do Criador? Eles não tinham inteligência, conhecimento, mas não perguntaram o que Deus queria. Não perguntaram qual era a vontade de Deus. Eles quiseram fazer a sua própria maneira, de acordo com sua própria imaginação. Tanto é que os irmãos podem lembrar, lendo Atos dos Apóstolos, que os próprios apóstolos, quando pregaram, não é, e oraram e pessoas foram curadas, foram tratados por gregos como se fossem deuses. Não é? Só pode ser Apolo, não é? Só pode ser, sei lá, um Zeus da vida, tem que ser alguma divindade que nós conhecemos, porque é o que eles estão fazendo ali. Eles expulsaram o demônio de alguém, eles oraram e pessoas foram curadas, então são nossas divindades ali. Esse era o entendimento deles. Entende? Isso realmente mostra como o ser humano ele é escravizado a isso. Essa é a tendência humana. E nós, como cristãos, não estamos longe disso, não. Temos o conhecimento da verdade, mas nosso coração continua sendo fraco. Nós continuamos ainda sendo pecadores. E, portanto, temos a tendência de também fazer aquilo que eles fizeram. De não dar glória a Deus, mas dar glória, não é, a nós mesmos ou à própria criação. Em segundo lugar, precisamos aprender, já compreendemos que Deus ordenou, então a adoração é uma ordem de Deus, onde todos estão sujeitos nesse sentido a essa obediência, e o que acontece é que alguns são chamados por Deus, a igreja, o povo dele, é separado para realmente servir a Deus, enquanto que o mundo, no sentido geral, não é, vive contra essa vontade de Deus, quer fazer da sua própria maneira, não é? Inclusive, eu quero até citar, antes de passar para a segunda parte, lembrem de Caim. Caim é um grande exemplo disso. Caim, algumas pessoas acabam tentando interpretar Caim assim, mais ou menos assim. Certamente Deus não recebeu a oferta de Caim, em Gênesis 4, porque Caim não tinha sinceridade no coração. Sinceridade é importante, não é verdade? Eu não posso adorar a Deus fingindo. Fazer coisas porque o pastor está dizendo não significa absolutamente nada. Eu tenho que realmente desejar fazer aquilo. Deus conhece meu coração. Isso é fato. Mas o que acontece no texto de Gênesis 4 não é uma demonstração de que Caim não tinha o desejo, simplesmente, a intenção de adorar a Deus. Que ele ele deu, alguns até dizem bem assim, acrescentando no texto, né, dizendo bem assim, ele deu lá o produto do campo que ele tinha lá, aí até alguns usam, deu um monte de coentro velho, murcho, né? Uns alface murcho lá para Deus. Não tem nada a ver com isso, irmãos. O pecado de Caim e o porquê Deus o rejeitou não tem a ver com simplesmente o que ele ofereceu em si, mas especificamente com o que ele ofereceu. E eu quero que vocês entendam isso. O que Caim fez, não é? Independente se ele tivesse intenção ou não, foi um tipo de oferta desobediente. O que Deus ordenou a Abel? Que por sua vez aprendeu com Adão.
que você vai sacrificar um animal, construir um altar de pedra, sacrificar um animal e queimar essa oferta, um holocausto ao Senhor. Essa foi a maneira ordenada por Deus. Certo? Adão viu isso acontecer no Éden antes de ser expulso. Adão ensinou para os seus filhos. O seu filho Abel, crente, fiel, ele foi lá e fez aquilo que aprendeu com seu pai. Mas Caim não. Caim não ofereceu um cordeiro. Alguém vai dizer assim, mas ele era um trabalhador do campo. O irmão dele era cheio de ovelha. Né? Por que ele não comprou uma ovelha do irmão? Isso não tem sentido, entende? O ponto ali é, Caim não adorou a Deus de acordo com o que Deus ordenou. O culto que Caim prestou foi um culto idólatra, desobediente. Deus rejeitou o culto que ele prestou. Então isso é um ponto muito importante aqui. Agora sim, em segundo lugar, precisamos aprender que a adoração é baseada na verdade. Se nós compreendemos que a adoração não começa com o próprio ser humano, porque não começa, não existe essa loucura de que a adoração na verdade, vem do meu coração. É o ser humano que quer encontrar a Deus. Conversa fiada. O ser humano não quer encontrar a Deus coisa nenhuma. Não quer. O que o ser humano quer? Prazer. Mais nada. Tudo que puder me dar prazer, eu quero. Só isso. Encontrar Deus? Não. Não é o que nossa natureza pede. O que é mais fácil para nós? O que é mais desejável para nós? Vir para o culto, ouvir a pregação, cantar salmos e hinos, orar ao Senhor, estar em comunhão com os irmãos, ir para o culto. Ou então, na hora do culto, rapaz, vamos dar um rolê na praia agora. O que é mais fácil pra gente? O que nosso coração deseja mais? Entenda, e isso você já sabe, vocês podem responder a vocês mesmos, vocês já podem entender com isso que a sua tendência nunca é para servir a Deus. Nossa natureza realmente quer isso. Ah, cara, na hora do culto, me chama para um churrasco, né? Eu vou pegar o churrasco, cara. Domingo que vem eu volto. Como se domingo que vem fosse a mesma coisa. Não é. Essa é a nossa tendência natural. Certo? O culto, então, ele é baseado na verdade. Qual é a base do culto revelado por Deus, ordenado em sua palavra, em sua lei? A verdade. O que nós lemos, por exemplo, em João 4, versos 23 e 24, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Lembrando do contexto de João 4, Jesus conversando com aquela mulher samaritana e explicando que haveria um tempo em que nem em Jerusalém, porque era o local oficial da adoração, o centro da adoração era Jerusalém, o templo, não é? Ele está dizendo, nem em Jerusalém vocês adorarão, e nem tampouco no monte como fazem os samaritanos. A adoração a Deus, não é, que Cristo realmente ensinou à igreja, é uma adoração em espírito e em verdade. Essas palavras têm um peso para nós. Porque, primeiro, quando ele fala em espírito, é nos ensinando, não é, que não tem como adorar a Deus sem o Espírito Santo. Eu não posso adorar a Deus sem o Espírito Santo. Não tem como. É o Espírito de Deus habitando em nós, como cristãos, não é, que nos habilita e nos leva à adoração a Deus. Simplesmente sem o Espírito não dá. Então essa adoração, ela é justamente fruto do Espírito Santo. Ela é a ação do Espírito Santo que nos leva a um novo desejo. Nós olhamos agora para o Evangelho, vemos o reino de Deus, compreendemos a verdade e temos sim vontade de adorar a Deus, coisa que não tínhamos antes. É uma luta no nosso coração, mas essa vontade existe. E ele fala, e em verdade, ou seja, essa adoração em verdade é justamente uma adoração que vem da verdade. É uma adoração submissa, sujeita à verdade, que é fruto da verdade. E tudo então que nós aprendemos na Escritura, a ordem de Deus para que o povo adore, e a maneira como adorar é essa verdade. A adoração em mentira ou na mentira é a adoração pagã, baseada nos desejos do homem, nas suas imaginações, mas Deus libertou o seu povo para que esse pudesse lhe prestar adoração santa. Adoração que Deus ordenou e prescreveu e ensinou como é. Deus é quem diz o que Ele quer. Não somos nós que determinamos nada. Se o Senhor diz que no culto solene, pegando todos os princípios da Escritura, como nós olhamos as igrejas adorando a Deus, tem que haver oração, pregação da palavra, não é? Cânticos, salmos e hinos. Se o Senhor ordena isso na igreja,
que os cristãos devam confessar a sua fé, porque o culto solene é a expressão da fé da igreja. É aqui que nós manifestamos, na prática, a fé que nós temos, de maneira um pouco mais específica, digamos assim. É aqui que a nossa confissão de fé está sendo demonstrada. Não é? Por isso que cantamos, não é? Os salmos e os hinos, dou uma ênfase a isso, porque salmos são ordenados. Deus ordena cantar os salmos, e os salmos nos ordenam a fazer isso. Então, nós temos que cantar os salmos. Não é? Hinos, tudo bem, sendo bíblicos, fiéis à palavra de Deus, mas salmos têm que ser cantados. Não é? Isso faz parte, é elemento de culto para nós. O Senhor libertou o seu povo, então, para isso. Com isso, então, irmãos, não recebemos a autorização para adorar a Deus da nossa própria maneira, mas da maneira como Deus ordenou. Não é? Como Deus ordenou. Só pensa, não precisa pensar assim, não tem que citar nada, nenhum grupo, nenhuma denominação, nada disso aí, isso não importa para nós, mas olhe para a nossa geração e perceba os tipos de cultos que são oferecidos, chamados de cristãos hoje. Qual é o foco do culto? O que é o culto? Qual é a natureza do culto? Da adoração a Deus, como Ele ordenou. O culto é uma santa convocação. O culto não é uma atitude do homem indo até Deus. É ao contrário. Deus chama o homem. Deus convoca o homem. É uma santa convocação. Então, nós, nesse sentido, não estamos no direito de dizer não para Deus. Veja, mais uma vez, nós usamos nossa liberdade, às vezes, para dizer não. Mas o fato é, existe um chamado de Deus para a sua igreja. Nós somos convocados pelo Senhor. Essa é a natureza do culto, é o que o culto é. Uma santa convocação da parte de Deus. E o tipo de culto que é apresentado hoje em nosso contexto é um culto que não está preocupado mais, não é, com fazer aquilo que Deus ordenou. Veja onde cristãos, grupos cristãos, acabam caindo no segundo mandamento, mesmo sem terem imagens penduradas nas paredes da igreja. Mesmo sem ter essas imagens. Porque as pessoas estão muito preocupadas em que no culto tem que haver o que me agrada. Não tem aquele contexto passado, né? Irmãos que ficam... toca aquele tipo de hino lá porque eu gosto desses hinos. Mas isso é estranho. Você tem que lidar com isso. É esquisito. Porque, ora, se o culto é a reunião do povo de Deus para adorar a Deus, por que esse culto tem que me agradar primeiro? Eu não entendo. Qual é a razão de que haja simplesmente uma preferência arbitrária de alguém? Eu gosto de músicas assim. Imagine um cristão dizendo bem assim: olha, pastor, eu não quero ir para o culto não porque eu não gosto de cantar salmos. Ah, pastor, eu não gosto de cantar hinos congregacionais. Por que todo mundo tem que cantar junto? Ora, o culto é isso aqui, ó. Tem duas partes no culto: Deus e o seu povo. Não tem outras partes no culto. Deus e o seu povo. Deus chama o seu povo adora. Então, o povo participa. A adoração é uma participação, é um trabalho prestado a Deus. Então, por isso que nós cantamos juntos, oramos juntos, juntos ouvimos a palavra, é assim que funciona. Mas alguém pode se incomodar e pensar bem assim: ah, pastor, mas... poxa, cara, que custa, né? Em vez de ficar cantando essas músicas aí que são tão, sabe, organizadazinhas, com ritmos bem específicos e todo mundo tem que cantar junto naquela... Por que não deixa cada um expressar a sua adoração de maneira pessoal aqui? O senhor coloca um microfone e diz: vamos louvar a Deus. Está aberta a oportunidade. E cada um que tem, de repente, uma capacidade maior para cantar, fica à vontade, irmão. Começa a cantar aí. A igreja vai louvar. Isso não é uma coisa certa, não, irmãos. Isso é um pensamento muito moderninho, que não visa a glória de Deus, mas dá destaque aos homens. Quem disse que o culto solene é um show de calouros? O culto não é um show de calouros, não. O único destaque do culto é o Senhor, não somos nós. Nós trabalhamos para a sua glória, não somos o destaque do culto. Então, não importa para a igreja que alguém tenha uma voz maravilhosa, não é? Incrível, que emociona as pessoas. Arruma outro momento para cantar.
Mas na hora do culto solene, todo o foco é a glória de Deus. Não tem que desperdiçar o seu talento, de forma nenhuma, o seu dom. Deus te deu capacidade para cantar bem, com a voz linda, não vai desperdiçar. Mas na hora do culto solene, você não pode ser colocado como um destaque. Com vocês, a irmã fulana, o irmão fulano. Não! Isso não é culto, irmãos. O nome disso é idolatria. Porque é um tipo de culto não ordenado por Deus. Por mais que a pessoa diga, mas eu tenho intenção de adorar a Deus, então se reúna com a igreja, porque Deus chama a igreja para adorar. Adore ao Senhor. Não queira determinar como isso vai acontecer. Porque isso é oferecer a Deus aquilo que Caim ofereceu. Vou fazer do meu jeito, não do jeito que o Senhor mandou. Isso é idolatria. Veja como não é nada difícil nós cairmos nisso. Não é? Nada difícil. Nada difícil. Com vocês, o grupo, eu posso falar com propriedade porque eu sei o que é isso na pele. E alguns aqui sabem muito bem, né? Com vocês, o grupo de hip hop. Né? No culto. Pecador, eu confesso. Já fiz loucura. A minha cegueira me levou a fazer doidiça no culto. Eu sei que isso não é pecado. Dançar, não tem nada contra isso aí não. O cara gosta, faz um grupinho e dança. O problema é dele, tô nem aí. Mas no culto não. Entendeu? Faz um grupo de jovens, vai para um sábado, sei lá, marca um dia na semana, faz uma apresentação legal na praça, sem problema nenhum. Mas no culto, onde o foco da glória de Deus é tirado para eu admirar quem está dançando, não, eu falo por experiência própria. Quantos aplausos eu e alguns irmãos aqui, que não preciso citar o nome, né, já conseguimos arrancar de irmãos da igreja, na hora do culto. Aí tá lá o irmão Ademir, né, na sua suposta inocência, dançando, quando o irmão Ademir fazia um passinho, eita glória! Mas entende? O foco sou eu, não é o Senhor. Isso é um desvio do culto, irmãos. Isso é idolatria. Veja que não é difícil nós cairmos nisso. E quantos grupos cristãos não têm promovido um tipo de culto que é muito mais fruto de uma pesquisa de qualidade, não é? Você vai... Faz aí um censo, uma pesquisazinha, e vai. O irmão gosta de que tipo de música no culto? Eu gosto de country, não é? Eu gosto daquele estilo lá. Estou seguindo a Jesus. Pronto, legal, vamos anotar aqui. O irmão gosta de quê? Rapaz, eu gosto de uma pegada um pouco mais pauleira. Não tem uma banda de rock evangélica não para de cantar no culto. Não é? Não tem não. Aí, anota. E vai pegando a opinião de todo mundo. No final de tudo, quem foi que moldou o culto? Foi o homem. Quem foi que determinou o que é adoração? O homem. E Deus fica onde nisso? Se é ele que vai ser adorado. Mas é para agradar o Senhor, para louvá-lo. Deus se agrada da intenção do seu povo. Mas é claro. Mas entenda, eu preciso perguntar antes o que o Senhor quer. Porque o que é bom para Deus, o que glorifica a Deus, é o que Ele disse, não é o que eu digo. O que o Senhor fala é a verdade. O que eu digo, não é? Se não estiver sujeito à verdade, tecnicamente é mentira. Não corresponde à adoração ordenada pelo Senhor. Não é? Esses são os princípios que estão, infelizmente, arranhando a cristandade hoje. Nós estamos sujeitos a quedas assim, temos que ser zelosos para que isso não aconteça. Lembrem de outro exemplo. Cito outro exemplo para vocês. Nadab e Abiú, filhos do sacerdote Arão. Nadab e Abiú foram homens treinados. Eles eram sacerdotes, devidamente ordenados, treinados. Eles sabiam o que fazer. O que eles fizeram, talvez para a maioria das pessoas hoje, não seja nada demais. Ora, eles estão ali, cada um com o seu incensário. Então, vamos encher ali, vamos acender esse incensário, com qualquer fogo, porque o que importa é o fogo, não é? O que importa é o fogo. Veja, havia fogo no templo, no tabernáculo, lá dentro. E o fogo que eles deveriam usar como sacerdotes era o fogo do tabernáculo. Eles não podiam acender em outro lugar e levar para o tabernáculo. Veja que tudo era muito bem detalhado. Mas aqueles dois irmãos resolveram que eles podiam, de repente, não vai pegar nada, Deus vai deixar para lá, ele vai passar um pano. Acendo o nosso incensário em outro local qualquer, com outro tipo de fogo, e o tipo de fogo que eles vão oferecer no tabernáculo é aquilo que o Senhor chama de fogo estranho.
né? Quando nós falamos de fogo estranho, não é um fogo azul da Ultragás. Não. O fogo estranho é o que o texto, o próprio texto diz, aquilo que não foi ordenado. Fizeram algo diferente daquilo que foi prescrito para eles fazerem. O que é que Deus fez com eles? Os dois foram fulminados ali. Isso é para ficar claro. As palavras do Senhor para o pai Arão, para Moisés foi: eu serei santificado em quem se aproxima de mim. E para deixar claro que ele não é brincadeira, que o culto ao Senhor é santo. Aqueles foram fulminados, morreram por sua desobediência. Aquilo que aconteceu no tabernáculo, e que hoje nós desfrutamos em Jesus Cristo, é aquilo que aconteceu no Sinai. Por que é que no Sinai, quando Deus foi entregar a lei ao povo, as pessoas ficavam aterradas com medo de morrer? Nós temos Êxodo capítulo 20, e quando nós terminamos os 10 mandamentos, o contexto continua a nos narrar que o povo diante do monte, olhando para o monte Sinai, o povo ficava completamente apavorado, com medo de morrer. Eles estavam vendo uma cena terrível naquele monte, um monte fumegando, não é? Muitos trovões, muitos relâmpagos, uma manifestação completamente extraordinária que fez medo a eles. E o que eles pedem é um mediador. Moisés, fala-nos tu, para que não morramos. Tudo aquilo ali é para mostrar que Deus é santo. Que quando o Senhor manifesta a sua glória nesse mundo criado e limitado, é aquilo que acontece. E todos ficam apavorados diante de sua glória. No culto solene, nós estamos adorando a esse Deus Todo-Poderoso. Portanto, o culto é baseado na santidade dele. Deve ser somente para ele. E ele é o foco desse culto. Não é? Sabemos ainda, nesse assunto da idolatria com relação ao culto, de um probleminha que eu vou citar para vocês aqui e vou desenvolver porque é importante. Não pode deixar passar isso aqui. Nós sabemos que na cristandade, não é, existe uma defesa grande, não é, para o uso de imagens. Tradicionalmente falando, nós temos os católicos romanos e os ortodoxos. Eles têm uma maneira um pouco diferente, é claro, mas também tem a ver com representações, com imagens, não é? E estamos acostumados a entender que o que eles fazem é idolatria. E evangélicos geralmente pensam bem assim: nós não somos idólatras. Chamar um evangélico de idólatra, misericórdia, é melhor você levantar a mão assim que você vai levar um tapa. Você vai ficar muito ofendido com você. Eu não sou idólatra! É assim. Não é? Mas, estranhamente, dentro do evangelicalismo, o que acontece? É muito comum, isso agora é ensino, é muito comum que evangélicos estejam habituados já, no nosso tempo, a aceitarem como normal, por exemplo, imagens de Jesus. De gesso pendurado, crucificado na parede? Não. Não. Bíblias ilustradas? Né? Aqueles desenhinhos que passam, que hoje em dia tem no YouTube também? Né? É, desse jeito. Animes, né? Assistiu um animezinho aí legal, Jesus Cristo. Isso é muito normal. Muito comum. Me diga, isso é imagem ou não é? É um desenho. É imagem. Qual a diferença disso para um Cristo de gesso na parede? Imagem é imagem. Mas aí vem o argumento. Mas nós não fazemos isso para adoração. Olha, eu sei que nós não podemos fazer imagens de pessoas, né, das criaturas, para adorar. Mas podemos fazer imagem das pessoas. Só que não para adorar. Se eu tiver um quadro, sei lá, representando o apóstolo Pedro, eu não estou pecando com isso. Agora, se eu tratar aquilo como algo religioso, aí eu estou pecando. Isso é muito evidente no meu catolicismo romano. Mas no meu evangélico, há essa defesa, essa tentativa, essa ginástica teológica e mental, para dizer bem assim: mas isso aqui não é a mesma coisa, eu não estou adorando aquela imagem, eu sei que Cristo não é isso. A questão não é essa, não. Eu não estou nem discutindo a questão da sua intenção. Eu sei que como um crente, você não quer adorar uma imagem, mas a imagem está ali. E o segundo mandamento nos ensina o quê? Que não é para fazer. O princípio do segundo mandamento nos ensina claramente que nós não devemos fazer imagens de Deus. Esse é o foco central, é a coisa principal. E depois, não façamos imagem nesse sentido, não é? Porque começa com o primeiro mandamento: não tenha outros deuses diante de mim. E depois, quando vai falar sobre o segundo mandamento, vai tocar também nas outras imagens, repreendendo e condenando aquilo que é religioso nesse sentido. O ponto é,
Muitos usam o argumento de que não, mas Cristo. Aí a pessoa vai e corta isso com a palavra de Deus. Beleza. Aí vem um outro argumento agora, que se usa muito. Mas Cristo não é Deus e também é homem? Olha o argumento. Aí, estamos acostumados, não é? Com essas nomenclaturas, então é fácil para aceitarmos isso como sendo verdade. Como se não houvesse alguma coisa sutil ali que nos traga corrupção. Cristo não é Deus e homem? É. Então, eu estou fazendo uma imagem da parte humana de Jesus. Deixe-me perguntar algo para os irmãos. Cristo é, como eu posso dizer, ele é um híbrido? Ele é como, por exemplo, na mitologia grega, não é? Você tem Zeus, não é? Que conhece uma mulher humana, e então nasce Hércules, em algumas histórias Perseu, o Kratos, né, do God of War, não é? Ou então, num contexto um pouco mais recente, a Diana dos Vingadores, do Liga da Justiça. Foi mal? Liga da Justiça. Me perdoe. Aí, veja, é assim que Cristo é? Um híbrido? Ou digamos mais, para fundamentar esse tipo de argumento. Cristo é o quê? Jesus, o corpo, é uma casca que está preenchida por uma alma humana e pelo Filho de Deus? É esse que Cristo é? Porque esse é o tipo de argumento que as pessoas têm usado hoje, evangélicos têm usado hoje para legitimar, continuar fazendo desenho de Jesus. E quando você aperta mais, eu vou quebrar essa heresia, porque isso é heresia. Tá? Quando você aperta mais, fala bem assim, mas pastor, eu falo que Jesus é um ser, assim, tem uma imagem humana, né? Ele também é homem como nós. Então eu acho que, poxa, é conveniente eu pegar um desenho para poder falar para meus filhos pequenos. Meu irmão, você é imagem e semelhança de Deus, por que você precisa de outra imagem? Você é imagem e semelhança de Deus, para que você precisa de outra coisa? Você não pode falar para o seu filho, Cristo é como nós nesse sentido. Ele assumiu nossa natureza. Você não pode fazer isso para o seu filho, não. Tem que apelar para isso. É sutil, mas é uma demonstração da nossa tendência natural à idolatria. Nós nem percebemos que estamos legitimando coisas que são contra a lei de Deus. Veja como isso é perigoso. Agora voltando à questão dessa dicotomização de Cristo. Então nós podemos dizer que fazemos imagem da natureza humana de Jesus Cristo e não da natureza divina, porque é Deus. Cristo está dividido? Cristo está dividido? Podemos fazer a imagem de Deus o Pai? Não. Deus o Espírito? Não. Mas de Cristo pode, porque ele tem duas naturezas e eu escolho uma e faço a imagem desta. Entendam a loucura. Irmãos, Cristo não é uma teofania. Não é isso que ele é. Cristo, o eterno Filho de Deus, é aquele que assumiu nossa natureza. Ele não apareceu aqui e se transformou num homem. Não. Ele nasceu no ventre da Virgem Maria. Essa é a verdade da Escritura. E todo o processo que ele passou foi para ficar claro que ele realmente assumiu nossa natureza. De maneira tal que nós não podemos olhar para Jesus e tentar entendê-lo de maneira dupla. Quando eu olho para Jesus, quando os homens olharam para aquele Cristo que os curava, que pregava o Evangelho, estavam olhando para o próprio Deus. Leiam o Evangelho de João, capítulo 1, e percebam isso. Quem olhou a Jesus Cristo, olhou para o próprio Deus. Não há distinção. Os apóstolos não ensinaram a igreja a dividir Cristo em dois. Não existe isso. Ou seja, é uma heresia velha ressuscitada por falta de vigiar, de reconhecer que nós somos assim, tendenciosos à idolatria. O Senhor Jesus Cristo é Deus, todo-poderoso. Todo-poderoso. Ele cansou de dizer para os seus discípulos, quem vê a mim, vê ao Pai. Se falando de natureza, eu sou Deus, assim como o Pai. Eu sou um Deus com ele, eu e o Pai somos um só Deus. Então não tem como olhar para Jesus Cristo e tentar separar de alguma maneira suas naturezas. Cristo não é metade Deus e metade homem. Ele não é um híbrido, ele é Deus-homem, é quem ele é. Ele assumiu isso para sempre. E essa é a base de nossa salvação. É o Deus Todo-Poderoso assumindo nossa natureza, nossas fraquezas nesse sentido e vencendo todas elas em seu próprio corpo.
É isso que nos salva. Um mediador perfeito, não é? Só citando por alto. Hebreus 2, Hebreus 4. O autor aos Hebreus faz questão de dizer que em tudo ele foi semelhante aos seus irmãos. Semelhante aos seus irmãos, porém sem pecado. Ele chega a citar: sabemos que os filhos são participantes de carne e sangue, destes também participou, para ser misericordioso, sacerdote, em favor desse povo. Cristo é Deus, e nós temos que reconhecer essa verdade. Não dá para dividi-lo. Não dá para dividir o Senhor. Então pensemos sobre isso, meus irmãos, porque é muito sério. Cristo é Deus, não é? E como Deus, ele não pode ser representado. Uso ainda um outro argumento antes de chegar para a nossa conclusão. Um outro princípio do segundo mandamento. Por que não podemos fazer imagens de Deus? Eu vou só refrescar a mente dos irmãos com o catecismo. Pergunta 96. O que Deus exige no segundo mandamento? Que não façamos imagem de Deus em hipótese alguma, né? Nem o adoremos de modo diferente daquele que foi ordenado na sua palavra. Tá certo. Pergunta 97. Então não podemos fazer nenhum tipo de imagem. Olha, Deus não pode nem deve ser visivelmente representado de nenhuma maneira. Sabe qual é o princípio do segundo mandamento? Que toda vez que nós tentamos representar Deus por meio dessas imagens, nós mentimos a seu respeito. Quem é que consegue expressar a glória de Deus com um desenho, com uma representação, com uma imagem? Me diga. Será que há algum artista tão habilidoso ou divinamente habilidoso para realmente conseguir expressar Deus por sua arte? Impossível. Toda a nossa tentativa, no fim, é uma mentira a respeito de Deus. Eu não exalto a Deus, eu faço é humilhá-lo. Quando eu tento fazer imagens de Deus, o que eu estou fazendo é diminuir o conceito de glória que ele revela em sua palavra dele mesmo. Ele não pode ser representado. Ele é glorioso. E ele é assim tão glorioso que quando estivermos na eternidade, nós não chegaremos no ponto final de Deus. Nunca haverá um momento, pense a eternidade, em que nós vamos poder dizer: conhecemos completamente a glória de Deus. Impossível para nós. Sempre haverá uma linha muito firme, muito fixa entre o Criador e a sua criatura. Idolatria é uma mentira a respeito de Deus. E isso é realmente zombar do Criador. Termina essa segunda parte para concluirmos citando Gálatas 3, agora verso 1. É o nosso apelo para a palavra de Deus. Gálatas 3, verso 1 diz bem assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Observem as palavras de Paulo àqueles cristãos da Galácia. Como assim? Jesus foi evidenciado, representado, demonstrado diante dos olhos dos Gálatas. Cristo por acaso apareceu àquela igreja, literalmente falando? Não. Apóstolo Paulo com os seus cooperadores andavam com uma bolsinha cheia de imagens de Jesus? Eles tinham ali Jesus no Getsemane, eles tinham ali Jesus crucificado para apresentar de maneira didática para a igreja. Vejam, meus irmãos, foi assim que ele morreu. Não! Paulo está dizendo de maneira muito clara que Cristo foi apresentado aos Gálatas, diante dos olhos deles, pela pregação do Evangelho. Ele expôs a verdade sobre Cristo, e então, na pregação do Evangelho, Cristo foi exposto àquelas comunidades como crucificado. Tudo o que precisamos é a palavra de Deus. A única imagem de Cristo que nos é permitida é a imagem que o próprio Espírito Santo coloca em nosso coração, em nossa mente, pela pregação do Evangelho. É Ele que faz isso, não somos nós. A palavra do Senhor é suficiente para nós, irmãos. É suficiente. Nós não precisamos desse anseio pagão por ver alguma coisa. Essa não foi sempre a pergunta dos pagãos contra os judeus no passado, os israelitas, e contra os cristãos? Onde está o Deus de vocês?
Não é? Onde está o Deus de vocês? Primeiro, segundo, terceiro século da nossa era cristã, os cristãos, nossos irmãos lá do passado, foram perseguidos como ateus. Ouçam bem, foram perseguidos como ateus, por quê? Porque toda a comunidade romana, por costume, por religião, por tradição, tinha o seu panteão de deuses, a sua quantidade enorme de divindades. Não é? Um Deus para cada coisa. E quando olhavam para os cristãos, diziam que só tinham um único Deus que ninguém via. São ateus e foram perseguidos também por causa disso. Eles foram satisfeitos com a palavra de Deus. Nada além disso aí. Eu não preciso de imagem de Jesus Cristo. Um dia, meus olhos verão o Senhor. Os olhos de quem crê no Senhor Jesus Cristo, um dia estarão diante dele para vê-lo como ele é. Um dia. Essa é a promessa dada à igreja do Senhor. Não precisamos ficar antecipando as coisas e diminuindo essa glória com tentativas de imagens. Um dia nós veremos o Senhor da glória. É isso que nos importa hoje. Esperar aquele grande dia. Concluindo então. Em terceiro lugar, precisamos aprender, meus irmãos, que a força para lutar contra isso, a motivação correta para lutar contra essa tendência à idolatria, é a gratidão a Deus. Deus deu um mandamento para quem Ele libertou. Para quem Ele chamou, Ele disse: eu sou o Deus de vocês. Vocês não precisam mais viver como os pagãos, porque eu libertei vocês. Eu libertei vocês. Eu quebrei as cadeias, as amarras. Eu transportei vocês de um reino de trevas, de escuridão, de condenação, para o reino do meu Filho amado, para um reino de glória. Vocês pertencem a Ele. Vocês já são cidadãos do reino de Deus. Não precisam mais viver aquela velha vida. Não precisam mais da mentira e dos anseios do mundo. Vocês são livres. Agora, com essa liberdade, o que devemos fazer? Sermos gratos a Deus. A motivação para lutar contra, não é, o pecado, nesse sentido, é a gratidão. Não é tentarmos ser salvos por meio da obediência. Isso é impossível a nós. Nós nunca faremos isso. Cristo é o único que o Pai podia dizer para ele com relação à lei: este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Ele faz a vontade. Cristo é quem disse aos seus discípulos: a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu desci, não é, a este mundo não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É isso que ele trata como sendo a coisa mais importante: glorificar a Deus. Cristo é perfeito. Ele é o santo que obedece perfeitamente à lei de Deus. Nós não somos assim. Nós precisamos confiar em Cristo, que é assim, e nos escondermos nele. Por isso, a nossa motivação precisa ser a gratidão. Deus, eu lutarei contra a idolatria do meu coração. Não é observar o que os outros fazem, não. Meu coração, Senhor, é tendencioso ao mal. Eu quero fazer coisas que não condiz com a sua palavra. Então eu lutarei contra mim mesmo. Por gratidão a ti. Porque o Senhor me libertou, me deu um nome. Eu agora sou filho de Deus. Eu agora tenho um Pai que me ouve dos céus, que continua a falar comigo, que me conduz. Então eu posso, nesse sentido, lutar pela consciência que Ele me dá, pela libertação que Ele me deu de fato. Lutar contra a minha vontade, lutar contra a minha idolatria, e rejeitar então todos os manjares, e rejeitar então aquilo que o mundo tem proposto para nós. Se o mundo quer se dobrar mais uma vez à idolatria, nós podemos dizer não. Podemos dizer como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Querem ir para os ídolos que os vossos pais serviram? Vão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não vamos legitimar idolatria. Vamos buscar a Deus de acordo com a sua própria vontade. Tenhamos prazer. E aí eu ainda digo mais. Há talvez para alguns uma dificuldade muito grande. Se eu tenho princípios, regras e tenho que obedecer, como isso pode ser algo espontâneo? Eu respondo de outra maneira. Se eu amo a Deus e fui liberto por Ele, como não seria o meu prazer obedecê-lo? Como não seria o meu prazer fazer a vontade dEle? Por que é tão pesado para mim se eu fui liberto pelo Senhor? Olhemos então para a verdade do Evangelho e o ponto central aqui. Cristo morreu, não é, na cruz do Calvário, justamente para cravar a nossa dívida naquela cruz. Ninguém, nem oficiais da igreja, ninguém vai sair feito a Polícia Federal
não é, vasculhando a casa de ninguém. Não existe mandato para isso. Não é? Ninguém vai ficar fiscalizando em detalhes a vida dos outros. Nós estamos ouvindo o Senhor, a sua palavra. Devemos guardar em nosso coração e aprender a vivermos com a liberdade que Ele conquistou para nós. Cristo te libertou, seja livre. Viva para Deus, não para você mesmo. Você não precisa mais disso. Agora você sabe a verdade. Ele te libertou de uma cegueira espiritual terrível. Você pode agora dedicar sua vida, não é, para louvor da glória do Senhor. Amém?